Evelyn Teodoro é pós-graduanda em Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais pela USP, ativista e militante do movimento negro pelo Círculo Palmarino. É gestora financeira da Pacto, onde também realiza formações antirracistas através do Comitê de Equidade Racial. Possui graduação em Serviço Social e Comunicação e Marketing. Cris Chiofalo é formada em Comunicação e Artes pela Universidade de São Paulo, atua como mediadora de conflito e especialista em tecnologia de convivência à luz da comunicação não violenta e dos processos restaurativos. Sócia da Pacto, tem como especialidade anfitriar conversas difíceis para a evolução das organizações, além de lidar processos formativos para apoiar a transformação de uma cultura mais a serviço da vida, com base no diálogo e nos princípios de não violência. Cris, como a gente se prepara para uma boa conversa? Vamos lembrar que a boa conversa é aquela que do começo ao fim, o ideal é que estejamos conectadas, né? Então, o primeiro ponto é entender qual é a intenção dessa conversa. E aí, quando eu sei da intenção dessa conversa e convido o outro para vir falar comigo, eu faço um convite. Então, muita atenção para o convite que eu faço. Se tem ali a intenção declarada, para que o outro me diga sim ou não, para que ele esteja aberto e para que ele venha preparado para o que a gente vai conversar. Então, uma boa conversa preparada, anfitriada, ela começa com esse convite, né? E no convite tem a intenção. Aí a gente chega na conversa, e aí quando a gente chega na conversa, o que rola nessa conversa? A gente já não sai falando da agenda. A gente começa, primeiro, genuinamente querendo saber como que está o outro. E aí, tudo bem? E dá espaço para essa pessoa contar como que ela está chegando. E você também faz a mesma coisa se você não for perguntado. Eu também estou assim, eu estou chegando dessa maneira. Porque essa informação inicial ela é fundamental para já contar qual que é esse pano de fundo aonde a gente vai tecer a conversa, onde a gente vai tecer o assunto que estamos intencionando juntas. Então, muitas vezes, por exemplo, você vai lá e pergunta como a pessoa está e ela acabou de saber, sei lá, de uma situação muito delicada. Qual é a qualidade de presença que essa pessoa vai ter para te ouvir? Então, entender da onde ela está chegando e como ela está chegando para esse encontro e você também contar. Então, vamos supor que você já está para ter essa conversa há um tempo e que vai caindo a agenda. Se você fala sobre essa ansiedade, olha, eu estou chegando ansiosa porque eu venho intencionada em a gente dar conta mesmo desse assunto, não sei se o tempo que a gente tem disponível vai ser o suficiente, gostaria. Você já vai também contando um pouco de você e implicando o outro e a outra na corresponsabilidade de que a gente possa percorrer essa agenda ou essa intenção juntos e juntas. Então, essas são algumas características. A outra é a escuta, né? Que eu tenha os ouvidos abertos para te ouvir, para te entender e não escutar para te responder. Então, eu primeiro escuto, eu primeiro compreendo, né? A base do diálogo. Eu renuncio temporariamente à telepatia e eu te acolho, eu te vejo. E aí, como que eu faço isso? Eu não fico ali só parada escutando. À medida que eu vou me sentindo confortável, eu vou te devolvendo um resuminho do que você acabou de me falar. E nota que é um resumo. Eu não vou falar o que eu penso do que você está me dizendo, ainda não é a hora. Eu não vou fazer uma inferência sobre o que você está me dizendo. Eu vou te devolver uma síntese. E nessa síntese, você está ali na minha frente, então eu te devolvo em forma de pergunta. Então eu estou percebendo que você está agitada hoje, porque você está vindo de um dia carregado na agenda. É isso. E eu devolvo em forma de pergunta. E aí a pessoa está aqui na minha frente e ela me diz, ou ela fala, não é isso. E nessa hora, tanto é quanto não é isso, permite que a gente vá se acompanhando num sentido compartilhado dessa realidade que a gente está vivendo. Então, a outra coisa é a síntese. E aí, por fim, você vai falar, então a gente só escuta. Não. Aí eu venho e me trago para essa conversa. E aí eu conto de mim também. Na hora que eu falo, eu vou testando níveis de autenticidade meu e níveis, inclusive, que eu vou vendo o quanto você está me entendendo. Então, se eu estiver desconfiada de que você não está entendendo muito bem, ou eu reformulo, ou eu peço para você, né, espelhar o que você está entendendo. E assim a gente vai avançando,
com sentido compartilhado, né? Uma conversa entre pessoas que a gente não sabe qual é o final, mas que a gente vai cuidando do caminho. É uma conversa que a gente vai cuidando do caminho. Então, esses são elementos super importantes. No final, se eu for resumir, é uma dança entre eu me mostro e eu te vejo. Eu me mostro e eu te vejo. E como que eu te vejo? Te contando como eu estou te ouvindo. E como eu me mostro? Trazendo o que eu penso, como que eu estou sentindo e o que eu estou precisando. Então, a gente vai fazendo essa dança nessa conversa. São elementos importantes. E aí, para isso acontecer, eu preciso considerar as relações de poder. Quem está falando com quem aqui? Isso não pode estar do lado de fora, né? Isso é contexto para a conversa. Mas será que essa pessoa está se sentindo à vontade de trazer até aqui? Será que eu posso trazer até aqui? Eu vou testando esses limites gentilmente, né? Firme, não é só falar doce, firme, mas eu vou testando, sem desconsiderar essas relações de poder. Você acha que é possível se tornar disponível para uma boa conversa? Se sentindo vistas. A pessoa está disponível se eu garanto essa conexão e se elas se sentem vistas, né? E como que elas se sentem vistas? Quando elas se sentem escutadas, quando elas se sentem consideradas, né? E como consideradas? Olha, a opinião que você está trazendo, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ouvir, humildemente, né? Ah, entendi. Putz, aqui ainda não cabe isso, porque eu estou vendo do lado de cá isso, isso e isso. Mas que bom que você contribuiu, que bom que você trouxe, que bom que você está participando. Incluir a pessoa é mostrar para ela que você está escutando, que você está vendo ela. Ah, então você está querendo dizer isso, isso e isso? Ah, agora eu entendi. E só a partir desse momento que eu venho e me trago para o papo e me coloco. Cris, a discriminação de raça e gênero são temas desafiadores, mas eles precisam avançar. Como cuidar disso dentro das escolas, redes e comunidades? É urgente que se fale disso, né? E aí, Evelyn, o primeiro passo é que a pessoa que vai anfitriar a conversa, que vai abrir espaços, né, para falar sobre isso, primeiro que tenha pessoas intencionadas em abrir espaço para anfitriar, e que o anfitrião ou a anfitriã, ela considere que ela vai sustentar o desconforto. Esse ingrediente vai estar muito presente nessas conversas, muito, né? O desconforto, que ela proporcione um espaço seguro, né? Então que alguns combinados sejam feitos. Falar na primeira pessoa, traga a experiência como que ela acontece em você, e não falar a gente acha, a gente experimenta, né? Traga como que é essa experiência para você, da onde que você parte, por que você traz essa colocação. Então, esse ambiente seguro com combinados é muito importante, né? Falar na primeira pessoa, manter confidencialidade no que for tratado, considerar que vai ser desconfortável mesmo, né? A outra coisa é ter um espaço muito atento de acolhimento para as pessoas que sofrem violência. E quando a gente pensar nas pessoas negras, e quando a gente pensar nas pessoas negras e mulheres negras, e que isso é potencializado, mais ainda. Então, que esse espaço esteja preparado para acolher, porque a depender do caminho que essa conversa toma, vai doer muito para algumas pessoas, mais do que para outras, e ter esse lugar de acolhimento vai favorecer que a gente não pare, que a gente não interrompa e que a gente avance nessa discussão que é tão importante, né? Ao mesmo tempo, também entender que tem pessoas ali que têm vários privilégios, né? Então, poder olhar para os privilégios, poder olhar para a branquitude e falar assim,
é diferente, né? Então, não deixar isso escondido, isso maquiado ali no papo, né? E aí eu gosto de chamar a atenção para as dinâmicas que operam durante essas conversas. Não só durante essas conversas, tá? Nos espaços conversacionais, onde isso não é cuidado. Você vai perceber, geralmente, as pessoas brancas falando mais, falando primeiro, ou homens brancos falando primeiro, né? E quando uma pessoa negra se manifesta, geralmente ela é muito mais interrompida do que uma pessoa branca, ou ela se sente intimidada, inclusive, de se manifestar, e de que reação virá, né, do outro. Então, você anfitriar esse espaço, revelar essa dinâmica para o grupo e favorecer que o curso da conversa vá para um outro lugar que tenha equilíbrio entre escuta e fala, onde todas as vozes podem se manifestar e aonde a gente entre juntos nessas trocas e possa aprender uns com os outros, né? Para além do desconforto que possa promover um espaço como esse.